A história do município de Turiaçu, depois de muitas pesquisas e teses, se confunde com a história do descobrimento do Brasil. E são muitos indícios de que isso tenha realmente acontecido. Foi em Portugal, pesquisando documentos muito antigos, que o professor português Jorge Couto, defendendo uma tese de mestrado, comprovou que o Brasil teria sido visitado em dezembro de 1489 pela expedição de Duarte Pacheco, o maior concorrente de Cabral na época. E Turiaçu teria sido a porta de entrada do descobrimento do Brasil, que não teria sido na Bahia, mas na costa do Maranhão, na Baía de Turiaçu, praia de Igarapé Grande. Um estudante lá de Portugal, defendendo uma tese de doutorado, analisando as cartas náuticas daquele período, provou na tese dele que antes de Pedro Álvares Cabral teria vindo ao Brasil uma outra missão. Ele, saindo da Europa, ele viria aportar, de acordo com os graus de latitude e longitude, exatamente aqui na região de Turiaçu, e não em Porto Seguro, na Bahia. É tanto que vai dar aqui em Igarapé Grande, onde uma outra emissora já esteve lá, colocou uma cruz dizendo a data da expedição que aportou naquele local. Então, quando Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil, ele já veio sabendo que existiam as terras, ele veio apenas já tomar posse. Em 1498, 2 anos antes. 2 anos antes, 1498, e não em 1500, em 1498. Quando as descobertas das terras de Turiaçu, elas eram habitadas pelos índios. Pelos índios taramambeses, teremembeses e taramambeses. Eram 3 denominações dessa tribo indígena. Turiaçu teria sido colonizado pelos jesuítas e padres capuchinhos que habitaram por estas bandas e que deixaram suas marcas no município. Quem fundou a cidade de Turiaçu? Foram os jesuítas. Foi uma missão jesuítica de São Francisco Xavier. Em quando? Em 1679. No século XVII. Século XVII. Esses jesuítas eram portugueses? Eram portugueses. Eles eram portugueses. Eles vieram com o intuito de povoar toda essa região e a intenção era catequizar os índios. Mas o governo do Pará, que na época Turiaçu pertencia ao governo do Pará, eles mandaram exterminar os índios, porque eles tinham outros objetivos, porque Turiaçu era uma região rica. Então a história religiosa tem um papel importante na história, né, econômica, social e política do município de Turiaçu. Tem. Aqui existia um número muito grande, os primeiros habitantes aqui foram os índios. Nós temos a região de praias catequizadas pelos jesuítas, até mesmo o padroeiro, né, como São Francisco Xavier, que é contemporâneo de Santo Inácio, fundador da Companhia dos Jesuítas. Então, esses primeiros padres jesuítas que tiveram aqui na região de Turiaçu, sobretudo na região das praias, deu um valor, uma importância muito grande na história do Brasil, sobretudo nessa parte da colonização. Esse quadro aqui, ele simboliza uma luta intensa, uma luta grande que aconteceu aqui no município de Turiaçu. Isso, a luta que a igreja se botou a favor dos trabalhadores rurais. E eles, o senhor aqui, o senhor a dona Olga, eles achavam que a terra tudo era deles. E eles, grileiros. Isso. E eles queriam tirar os trabalhadores de suas casas, né, e a igreja se botou a favor dos trabalhadores. No caso, o padre Antônio, que era o padre da época. Qual é o padre Antônio aí? Esse aqui, ó. Esse é o padre Antônio. Esse é o padre... Está em Turilândia. Está em Turilândia. E ele se botou a favor dos trabalhadores rurais. Esse aqui é meu tio. Esse aqui é meu tio. E como a igreja depois foi crescendo e simbolizaram o Cristo ressuscitado que veio para libertar o povo, né? No caso, a igreja que ajudou os trabalhadores rurais. Isso aqui é a cidade de Turiaçu. Isso aqui é a cidade de Turiaçu. Essa visão é como se fosse daí do alto. Aqui é a igreja matriz, essa igreja aqui, a igreja que você já vê a torre. As terras de Turiaçu eram habitadas pelos índios, que segundo documentos foram dizimados por uma expedição vinda do Pará. Eles foram exterminados por uma expedição de Vital Maciel Parente, a mando do governo do Pará, em 1679.
Eles vieram com a missão de exterminar os índios, porque eles queriam aqui povoar o Turiaçu, né? Fundar uma ilha, uma missão jesuítica. Depois de dizimar os índios, as terras de Turiaçu teriam sido povoadas por portugueses, que transformaram estas terras em grande exportadora de riqueza. Turiaçu era um grande exportador de ouro, de juta, malva, timbó, açúcar mascavo, cana-de-açúcar. É tanto que naquela época o Turiaçu era chamado, o Turiaçu é o país das minas de ouro. Tinha muito ouro, muitas pepitas de quilates chegavam a 24 a 25 quilates. E os navios aportavam em Turiaçu? Aportavam em Turiaçu. Aí depois, com o surgimento de um arrecife aqui na entrada, só umas barcaças chatas vinham até o porto e conduziam esse material até o navio, os navios que ficavam fundeados lá fora. Pertencente ao estado do Pará, as terras de Turiaçu só vieram para o Maranhão muito tempo depois. Então logo foi instalada a vila em Turiaçu, a vila de Turiaçu, ele ainda pertencia ao Pará, né? Então no dia 25 de junho de 1833, o presidente da Câmara entrou com um projeto para a reincorporação de Turiaçu ao Maranhão, o que veio a ocorrer por decreto imperial número 639, em 12 de junho de 1852. Então, 12 de junho de 1852 foi quando o rei declarou Turiaçu novamente incorporado ao estado do Maranhão, né, a partir do rio Gurupi, que passou a ser a linha divisória do estado do Maranhão e Pará. Foram também os desbravadores destas terras que deixaram no município marca da sua passagem, como os antigos e seculares casarões, que comprovam as riquezas da época. A maioria desses casarões aqui em Turiaçu tem mais de 200 anos. Não existe nenhuma lei que proteja e muitos deles estão sendo destruídos. Marcas importantes da história de Turiaçu é o sobrado construído por Luiz Antônio de Oliveira Júnior, o Barão de Tromaí, onde diz a lenda que existiam poços fundos debaixo do assoalho, onde eram castigados escravos rebeldes. De quem foi esse casarão? Foi do Barão de Tromaí, que tinha o nome de Antônio Luiz de Oliveira Júnior. Foi construído no tempo dos escravos, é um dos prédios mais antigos da cidade de Turiaçu. O que ele foi aqui no município? Ele foi fazendeiro, dono da fazenda por nome São Luís, hoje no município de Barão de Tromaí, que pertence, acredito, a Cândido Mendes, e era um engenho de açúcar muito importante. E ele construiu isso aqui, foi presidente da Câmara durante várias gestões, que antes era só nomeado. Inclusive ele morreu no mandato de presidente da Câmara em 1906. Turiaçu deu para o Maranhão grandes figuras da sua história, homens como Luiz Antônio Domingues da Silva, ou somente Luiz Domingues, que chegou a ser governador do Maranhão. Foi nesta casa, exatamente nesta casa, que nasceu o filho mais ilustre do município de Turiaçu. Ele foi governador do Maranhão, Luiz Domingues. Ele nasceu em 1862. O turiense, doutor Luiz Domingues, foi o único governador nato de Turiaçu. Ele governou o estado do Maranhão de 1910 a 1914. São lendas, fatos registrados ou apenas contados, que continuam a ser escritas por homens que desejam passar por ela ou entrar na história de construção de um município próspero e de muita riqueza. A nossa proposta, acima de tudo, de mudanças, né, e pautada numa esperança de um município melhor, né, e uma proposta de reconstrução da cidadania do nosso povo, né, da reconstrução e, acima de tudo, do enaltecimento da bandeira da vida, né? E esse foi o nosso compromisso e é o nosso compromisso com o povo de nossa terra. Riquezas que vêm do mar e do que é produzido na terra, como o gostoso e famoso abacaxi de Turiaçu.